Olá, eu sou a Si do Ateliê Si Poesia e Arte e hoje eu tô aqui para te ensinar uma técnica muito legal de transformar uma peça em gesso em uma peça com carinha de porcelana branca com detalhes em dourado, que vai fazer toda a diferença na decoração da sua casa ou para presentear um amigo, um familiar ou quem sabe até vender essa peça com carinha, muito personalizada e exclusiva para alguém que aprecie, certo? Vamos lá? Vamos assistir esse vídeo? Eu dou todas as dicas aqui. Se gostar, curte aí o meu vídeo, que toda semana eu vou estar aqui dando uma dica especial para ti, para tu fazer arte decorativa de maneira simples, sem complicação, e ainda vai fazer um super bem para tua saúde mental. Um beijo, fica aí comigo e assiste o vídeo, ok? Oi, gente, tô aqui então com a minha peça em gesso. Você escolhe a peça em gesso que você quiser. O importante é dar uma boa revisada nessa peça e verificar se ela não tem imperfeições, certo? Se tiver alguma imperfeição, tira com a pontinha da tesoura como eu fiz, usa um estilete, uma lixinha, o que for. Depois pega um pincelzinho aí de cerdas duras, dá uma boa varredura na peça para que ela não tenha nenhum tipo de pó, certo? Eu uso aqui a goma laca indiana para dar uma selada na peça. Pena que eu acidentei a minha goma laca indiana e derramei, mas fui direto lá no derramadinho para aproveitar bem a goma que tinha ainda na superfície. Bom, você passa bastante a goma laca indiana em toda a superfície, observa se não falta nenhum cantinho. Eu gosto de usar a goma laca indiana, né, porque ela dá esse tom acastanhado na peça, e isso ajuda quando for passar a tinta em cima dessa peça, ajuda a ver onde não ficou pintado, certo? Existem base no mercado de artesanato, base para gesso, né, que faz a mesma função de selar a peça, certo? Normalmente elas são brancas, elas deixam a peça mais acetinada, são muito boas também, mas a goma laca indiana faz a mesma função, né? E como eu disse, ela ajuda bastante na visualização de cantinhos e tal, porque é super importante a gente preencher todos os espaços com a tinta depois, né? A peça até fica bonita, só com a goma laca indiana, né? Dá esse tom assim de castanho, eu acho muito bonitinho. Mas a gente tem que realmente passar a tinta branca agora aí para fazer o efeito de porcelana, né? Que eu quero passar para vocês a dica. Então eu tô usando a tinta branca acrílica, né? Eu tô usando aí a da True Colors porque ela é muito boa. Poderia usar uma tinta PVA também, sem problemas, porque depois essa peça vai ser envernizada e tal. Mas a tinta acrílica, ela cobre muito bem a peça. Eu tô aí passando a primeira demão, mas em seguida eu vou passar a segunda para dar uma boa cobertura. A gente aproveita então, como eu estava dizendo antes, a gente olha bem os cantinhos, onde tiver o tom de castanho, você tem que passar tinta para preencher todos os espaços. Uma coisa super importante na hora que a gente está pintando a peça é não encostar o dedinho na tinta úmida, certo? Porque a tinta, ela, enquanto tá úmida, ela vai descascar se você encostar o dedo. E o ruim que não é só descascar a tinta, vai descascar também o gesso. Aproveitando essa dica que eu tô dando de não encostar o dedinho, outra coisa super importante numa peça em gesso é não pintar a peça em gesso quando ela está gelada. O sinal dela estar gelada é que ela está úmida. Às vezes a gente compra peça em gesso nas fábricas de gesso, elas ainda úmida. Eu aconselho sempre a deixar ela secar numa prateleira, no sol,
qualquer outro espaço que ela fique arejada para que ela fique bem sequinha. Quando você tocar e não tiver mais gelada, né, que o gesso não estiver mais gelado, ele tá seco. Tô aí dando os últimos retoques, então, do branco, né? Já verifiquei que estão todos os espaços bem cobertos pela tinta branca. Ela é uma peça de muita saliências, né? Fica bem bonito. Vou usar aí, que eu já mostrei, a laca à base d'água brilhante, justamente para dar esse efeito de super brilho e parecer uma porcelana, né? Poderia também usar a laca chinesa, né? Que também dá um super brilho. Existe também a goma laca incolor à base de solvente, que você pode usar aí também. Ela é um pouco mais espessa, mas também dá o mesmo efeito de brilho para parecer uma louça de porcelana. Eu gosto de usar essa laca incolor brilhante, né? Porque ela é a base d'água, né? Tudo que for a base d'água eu prefiro. Questões de cheiro, né? E de substâncias químicas que a gente fica inalando, né? Uma coisa importante também em relação ao gesso, quando a gente está lixando, mexendo com o pó do gesso, é muito importante a gente estar de máscara para não ficar respirando. Uma vez ou outra, tudo bem, mas se a gente for fazer com frequência esse tipo de artesanato, é importante o uso de máscara. Porque a gente acaba inspirando, né, essas partículas de gesso. Entre uma demão e outra, eu passo 2 demãos aí dessa laca brilhante para ficar super brilhante, mas é necessário que dê uma pausa, né, uma secagem natural entre as duas, certo? A gente até pode dar uma aceleradinha com o secador, mas o legal mesmo, o bom mesmo, para a peça ficar legal, é usar a temperatura natural do ambiente para que seque. Não demora muito para secar, dá para ter paciência e secar a peça entre uma demão e outra, né? Eu deixei secar natural depois da segunda demão da laca. Então, eu uso esse rotador aí de madeira que é muito bom. Olha só como fica lindinho com um aspecto de louça branca. Então, como ele tem muito relevinho bonito do próprio trabalho em gesso, né? Eu resolvi... Esse aí é o Ganesh, né? Da cultura do budismo, hinduísmo. Eu nem sei direito de qual cultura o Ganesh representa, mas é oriental, com certeza. Então, eu resolvi dar um toque de dourado. Para isso, eu usei a pasta dourada na pontinha do meu dedo. Essa pasta, ela é uma cera, na verdade, é uma cera dourada da cor Fix, né? Pode usar outras coisas, tem outras formas de dar o efeito de dourado na peça, mas eu escolhi fazer essa. Eu estou mostrando aí a técnica de utilizar o próprio dedo, né, para fazer esse toque dourado nas saliências da peça, no trabalhadinho do gesso. Mas a gente pode também usar o pincel de cerdas grossas e eu vou mostrar para vocês aqui como. O mesmo pincel que a gente usa para fazer pátina, né, aquele de cerdas naturais, a gente pode usar ao invés de fazer com o dedinho aí na peça. Esse pincel que a gente usa para pátina, passa na pátina cera ali dourada e vai passando nos locais onde tem relevo, porque fica muito mais saliente, fica bem bonito, tá? Essa peça poderia ficar totalmente no branco.
Sinceramente, eu fiquei na dúvida se passava o dourado ou não. Mas eu lembrei que fica bem bonito também, né? E resolvi dar um toque de dourado nessa falsa louça branca, falsa porcelana branca, né? Aí você vai aí arrastando o pincel, né? Como se estivesse dando uma escovadinha com o pincel nos relevos da peça. Então, na base aí do Ganesh tem um trabalho muito bonito, né, de relevo. E a roupa dele também, as calças que ele usa também tem esse relevo. E eu resolvi então ir nas pequenas saliências dela, fazer esse toque de dourado. A face dele, os braços, a tromba, né, porque ele é um elefante, eu quis deixar totalmente branquinho. Umas peças que ficam muito bonitas assim são as damas, as Nossas Senhoras, os santos em geral, né? A gente pode fazer esse efeito de louça branquinha que fica bem legal. Gente, isso é uma ótima opção, não é uma artesanato caro, né? Você vai investir aí na tinta e na laca, mas a peça em gesso em si, ela não é cara, né? Um dos materiais mais em contas que a gente tem para fazer artesanato. E fica ótimo para dar de presente, né? Para decorar a sua casa, né? E também para vender, por que não? Pessoas gostam de encomendar algumas peças assim para dar de presente também, então você pode também vender esse tipo de artesanato em gesso. O importante é deixar ele com um ar sofisticado. Eu ainda pretendo nessa peça colocar uma base em MDF, né? Que vai tornar a peça mais charmosa ainda, né? Uma coisa importante é fazer um bom acabamento, né, gente? Se não vai colocar uma base em MDF, coloca um pedaço de feltro colado ali embaixo, né? Ou um papel camurça, para que quando a pessoa coloque no móvel não arranhe, né? E a própria peça fique com bom acabamento, né? Eu agora peguei o papel toalha, desculpa aí, ficou meio fora do contexto a peça, mas aí você pega aquele papel toalha, que não é bem papel, é uma toalhinha, ele me parece um pouco em tecido, para dar uma lustradinha com essa cera pátina em toda a peça onde tem onde eu fiz o dourado, né? Então, basicamente, ali é na base, é na roupa dele e em algumas saliências como pulseira e esse adorno que ele tem na cabeça, né? Vai verificando se precisa mais algum localzinho com dourado. Gente, fica uma peça muito chique. Uma coisa que eu já fiz com essa técnica e ficou muito lindo foi um anjo, né? Eu fiz o corpo do anjo todo branquinho e as asas eu fiz com dourado, mas aí eu usei tinta dourada nas asas, né? Não foi pátina cera. E tá aí a peça, espero que tenham gostado. Beijo!